Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparada, esteja preparado para começarmos mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante atual e que vem sendo cobrado, né, em vários concursos, né, em vários vestibulares. É um termo atual e ao mesmo tempo antigo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a biotecnologia, né? Você já ouviu falar, né, de biotecnologia? Você sabe o que é? Você sabe do que se trata? Então, não esquece de pegar o teu material, anotar os pontos principais, que é de extrema importância. Qualquer dúvida, depois nós vamos tirar. Não esquece, certo? Então, o nome, né, a etimologia da palavra do termo biotecnologia, bio, vida, técnico, técnica, logo, estudo, logia, né? Então, é o estudo de técnicas e processos biológicos associados para a obtenção de produtos. Ou seja, é quando a gente vai usar uma tecnologia, tá? Através dos organismos vivos para produzir algo, né? Ou modificar algo para um bem comum. Então, ela está presente em nossa realidade, como eu falei, né? Há muitos anos e ela só faz crescer. É um ramo da biologia em que vem numa crescente, né? Constante, certo? Então, olha só. Há muito tempo, como eu disse, né? Já se utilizava dessa biotecnologia, só não se empregava o termo dela, né? Então, a partir do momento, há mais de 4.000 anos, né, essas técnicas de manipulação de seres vivos, por exemplo, na fabricação de pães, de vinhos, né, já se utilizava a biotecnologia no processo de fermentação. Não se sabia que aquilo ali era um processo fermentativo, mas que já utilizava assim. Certo? Então, aí, quando começou a surgir outras áreas, né, da biologia, a microbiologia, por exemplo, aí foi que começaram a entender esse processo de forma geral. Então, no final do século XIX, Louis Pasteur levaram-nos a desvendar a fermentação em seus experimentos, né? Quando ele fez aquele processo, né, da destilação. Então, aí passou, né, uma nova fase, porque as pessoas acreditavam muito naquela questão de como surgiu a vida, os seres na Terra, né, pela geração espontânea, ou também chamada de abiogênese, né, que a vida surge espontaneamente. De que forma essa vida surge espontaneamente? Se dizia que existia matéria, né, um princípio ativo, e a partir desse princípio ativo ia se formar os seres vivos. Então, o ser ia surgir espontaneamente no ambiente, porque ele tinha algo que ativasse, né? Que era esse princípio ativo. Né? Mas a partir do momento que se descobriu os outros seres vivos, os microseres vivos, né? Invisíveis aos nossos olhos, aí disse, epa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí foi aí um grande avanço nessa área, né? Então aí foi quando James Hansen e Francis Crick, eles foram premiados, né? E quando eles descobriram realmente a molécula do DNA, certo? Aí foi quando realmente, né, se aprofundou-se mais nesses estudos. E quando esse geneticista americano, Paul Berg, ele desenvolveu um método rápido e barato de obter o DNA em grande quantidade para continuar essa pesquisa. Então, ele, depois mais dois, né, cientistas, chegaram,
né, junto dele, vamos dizer assim, e isolaram enzimas de restrição. E a partir daí foi super importante para o desenvolvimento da engenharia genética junto com o DNA recombinante, certo? Então, o que é a engenharia genética, professora? A engenharia genética é uma parte, um ramo da biologia, né, que vai estudar essas técnicas, tá, que envolve a manipulação do DNA. É o ato de modificar a constituição genética do organismo, tá? E esse DNA recombinante, o que seria? É quando por meio da ação de enzimas de restrição. Professora, o que é enzimas de restrição? São enzimas, gente, chamadas também endonucleases, que vão atuar como tesouras biológicas, né? Uma enzima, a gente sabe que ela ajuda num processo, né? Ela, vamos dizer, as enzimas é um tipo de proteína em que elas vão acelerar um processo, uma reação para ela acontecer, né? A função de uma enzima é ajudar numa reação. Então, o DNA recombinante é quando justamente essas enzimas, tá certo? Endonucleases, elas vão tirar pontos específicos do DNA com a finalidade de quê? De obter um produto mais rápido e relativamente barato e com uma finalidade positiva, né? Então, aí, de forma bem simples, nesse desenho, a gente consegue visualizar. DNA recombinante, é uma recombinação, até pela lógica a gente já vai, né? Então, aqui, você retira um pedaço, tá vendo? E aí você vai recombinar ele de um C em outro C, justamente com essa finalidade, né? Para obter novos produtos, serviços, o que for. Então, outra coisa que as pessoas também confundem nessa questão da engenharia genética, de biotecnologia, esses dois termos, né? OGM, que são organismos geneticamente modificados, tá? Tudo é questão de interpretação. Quando você pega uma questão que você tem um tema como biotecnologia, você pode perceber que essas questões elas não têm um tamanho muito pequeno, elas são questões contextualizadas, elas são questões assim grandes, né? Para justamente porque como vamos dizer assim, um termo que atual, né? Então você precisa ler e você precisa interpretar. E às vezes a gente confunde. Então, ó, organismo geneticamente modificado. Eles são modificados, né, com o objetivo de enfrentar os desafios, né, para suprir todas as necessidades. Ou seja, vou modificar uma coisa para não me prejudicar, né? E os seres transgênicos são genes de uma espécie colocada em outra para obter características novas. A produção de transgênico é a realidade, é uma realidade, né? E os principais alimentos, né, aqui no Brasil, por exemplo, são milho, soja, o trigo, estão presentes em grande parte de alimentos industrializados sob diversas formas. Aí tem até uma imagenzinha, né, um gráfico mostrando, né, as plantações que são geneticamente modificadas, né, os seres. Então, olha aí a diferença, tá? Os organismos geneticamente modificados é um organismo que ele foi modificado, submetido a técnicas laboratoriais que de alguma forma modificaram seu genoma, né? Que é o conjunto de genes, que tem as características. E os transgênicos? Os transgênicos, um organismo transgênico, ele foi submetido a uma técnica específica de inserção do trecho do DNA de outra espécie. O transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, certo? Então, eles são utilizados de forma equivocada, eles não são sinônimos. Se liga nessa daí para não escorregar na casquinha de banana. Então, qual é o impacto dessa manipulação genética, né, gente? Se for em relação aos transgênicos que a gente está falando, da alimentação. Vai ser bom positivamente, por quê? Porque a finalidade, a função de você modificar é justamente essa, né? Você ter menos prejuízo, principalmente nessa parte agrícola, né? Então, vai ter maior resistência à praga, você não vai usar tanto pesticida, atraso na putrefação, né? Na questão do apodrecimento, de ficar ruim, estragado, maior produção agrícola,
né? E produção mais nutritiva. E as desvantagens? Maior resistência aos antibióticos, aumento de alergias, diminuição da biodiversidade, insetos e outras pragas com resistência aumentada, porque se aquele ali conseguir sobreviver, você teve que usar, mesmo que em menor quantidade, um pesticida, por exemplo, mas ali você conteve esses seres, então ele já está geneticamente mais forte, modificado, né? Resistente. E aumenta a dependência de pequenos agricultores de grandes multinacionais. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Né? Então, assim, aplicações da biotecnologia, né? Quais são as áreas, né? Que são muitas as áreas, certo? Muitos os ramos, né? Eu coloquei 5 principais ramos aí para vocês: agrícola, animal, ambiental, industrial e saúde, né? Então, essas áreas da biotecnologia, a da saúde é uma área que ela vem, como eu disse, né, numa crescente na questão de produção de medicação, né? Começou com produção de insulina inicialmente, medicamentos, vacinas, na questão também de essa animal, na manipulação do animal, né? Por exemplo, para ver a utilização de transplantes, ambiental, a gente falou agora nessa questão de agricultura de plantação e resistência, né? Tratamento de pragas. Na indústria, como descartar resíduos, pode ser também, né? Na saúde, é o que eu disse, né? Impactos negativos de forma geral, né, dessa biotecnologia, dessa interferência, né, no equilíbrio da natureza. Pode criar sementes inférteis, né, geneticamente modificadas. Poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos da disseminação de organismos geneticamente modificados no ambiente. Alimentos transgênicos, que eu já falei, podem causar alergias, né? Questões éticas relacionadas também à clonagem dos seres vivos, né? E a produção de células-tronco produz estresse celular, que pode ter como consequência o envelhecimento precoce, né? Então, nem tudo são flores, como dizem, né? E a questão positiva é o que segue: aumento de alimento, né? Com a possibilidade de acabar a fome no mundo. Um pouco exagerado, né? Possibilidade de obter alimentos mais nutritivos, né, e com melhores propriedades medicinais, técnicas terapêuticas, né, para doenças que ainda não têm cura, como alguns tipos de câncer ou tratamentos que não são tão eficientes, produção de medicamento que eu já falei, o uso da biorremediação, né, para controlar a questão da poluição no ambiente, e produção de produtos biodegradáveis, para também diminuir esse impacto no ambiente. Então, assim, como eu disse a vocês, né? Tudo tem um lado positivo e também pode ter esse lado negativo. Então, nada de mais e nada de menos, né? Então, assim, é uma constância. Vai se modificando todo dia. Certo? Aí, vejam, nessa questão também de biotecnologia, a gente ouve muito falar dessas duas palavras, tá? Projeto Genoma e terapia gênica. O Projeto Genoma foi um projeto que ele foi iniciado em 1990 e a finalidade desse Projeto Genoma foi justamente codificar, interpretar o DNA, né? E os nossos 46 cromossomos, né? Ou seja, os nossos genes, essa sequência. Entender, o Projeto Genoma é realmente a interpretação, entender, né? Qual a estrutura, qual o tamanho, é ali que tem a doença, qual o ponto, né? Então, nós temos aproximadamente 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, né? Então, são milhares de genes, então, segmentos, então se faz o mapeamento, né? E nesse mapeamento você vai ver a posição, a sequência de cada base, de cada pedaço, né? A ordem que eles estão, né? Qual é o espaço, para aí você o quê? Qual a finalidade? Para você descobrir, né? Depois novas descobertas de outras áreas, né? E o genoma da gente, apenas 2% dele faz a síntese proteica, tá? E o que é a terapia gênica?
A terapia gênica é o seguinte, é você pegar, transferir o material genético com o propósito de evitar algo, ou seja, é você curar alguma doença. Então, terapia, a gente lembra logo as terapia gênica. Você vai pegar, né, esse material genético, tá? Essa enfermidade, ela pode ter sido através de uma mutação, ela pode ter sido através realmente do ambiente não. Essa enfermidade genética, ela pode ter sido, né, essa mutação, esse defeito. Então, você vai tirar, transferir a versão funcional desse gene, né, que você já vai saber qual é. Então, para quê? Para você reparar esse defeito. Então, é como se você fosse tirar onde está o defeito, porque quando você tem essa sequência, você sabe, ó, é o tal que está ali na posição tal. Então, vamos tirar de um bom e colocar. Então, isso é a terapia. Você vai isolar esse gene, tá? Um pedacinho particular do DNA, aquele DNA específico. Então, essa terapia gênica, ela pode acontecer em vivo ou ela pode acontecer em ex vivo. O que é um em vivo? É você transferir esse DNA de uma célula para os tecidos, certo? Já o ex vivo demora mais, porque vai para a célulazinha isolada do organismo e depois ela é introduzida. Então, para você começar a fazer essa produção, né, de proteínas para reparar esse defeito, certo? Então, aí é a diferença. E também tem a questão da clonagem, né? A clonagem, ela entra na questão dos organismos modificados, né? Porque o que é um clone? É uma cópia, né? Então, a clonagem é uma forma de reprodução assexuada, tá certo? Então, se é uma reprodução assexuada, ela não vai ter o quê? Uma variabilidade genética. Então, na clonagem, você vai, resumidamente falando, né? A clonagem é quando você vai pegar um indivíduo, certo? E você vai querer fazer uma cópia dele. Então, é uma reprodução assexuada. Então, essa reprodução assexuada, ela é feita artificialmente no laboratório de biotecnologia. Então, você vai pegar um indivíduo, e só que desse indivíduo, o que é que você vai pegar desse indivíduo? Vamos chamar ele indivíduo A. Você vai pegar uma célula somática. O que é uma célula somática, professora? Me esqueci. Uma célula somática é a célula que vai constituir nossos órgãos, nossos tecidos, nosso corpo. E toda célula somática, ela tem, elas são diploides, né? 2N, vocês se lembram isso, né? E você vai tirar dessa célula somática o quê? Você vai tirar o material genético dela, ok? Então, quando você retira o material genético dela, né? Porque é diploide, 2Ns, então tem todas as informações. Aí você vai precisar de outro indivíduo. O segundo indivíduo, ele obrigatoriamente tem que ser do sexo feminino ou uma fêmea, dependendo da espécie, na clonagem. Tá? Por que, professora, obrigatoriamente tem que ser uma fêmea ou tem que ser de sexo feminino? Porque você vai pegar, certo? Desse indivíduo B, né? Desse segundo indivíduo, você vai pegar a parte de quê? A parte do gameta, do óvulo. Só que você não vai pegar o material genético, porque a gente sabe que nossos gametas têm a metade dos cromossomos, ele é uma célula haploide, N. Então, você vai pegar o quê? Você não vai pegar o material genético, você joga esse material genético, você vai pegar só a estrutura, vamos dizer assim, né? O óvulo, a partezinha do óvulo. E você vai pegar um material genético do primeiro indivíduo, do indivíduo A, e vai introduzir no indivíduo B. Isso é a clonagem, tá certo? Então aí, mas eu preciso do óvulo mesmo, é? Não, porque quando pegar o espermatozoide, o outro gameta que juntar, vai formar o zigoto, que é o zigoto artificial, né? E aí, esse zigoto artificial, que se lembra que é zigoto é a nossa primeira célula, quando acontece a fecundação, o espermatozoide se junta com o óvulo aí. Fecundou, zigoto, célula ovo. E aí vai para um terceiro indivíduo, que seria, no caso, né, a mãe de aluguel, certo?
para o clone, ok? Então, é assim que acontece a clonagem. Ô, professora, sempre vai ter que ter 3 indivíduos, então, né? A, que eu vou pegar a célula somática, diploide, o núcleo lá que tem todas as informações. Vou botar em B, que tem que ser uma fêmea, que eu vou pegar lá só a estruturazinha do óvulo, jogo o material genético fora, pego de A e boto, e sei que a barriga de aluguel a sequência é assim, mas não é obrigado. Se liga nessas perguntas. Não é obrigado você ter 3 indivíduos. Por que não? A senhora não falou de 3? Sim, eu falei para ficar mais claro para tu entender. Mas preste atenção. Se for uma fêmea, uma mulher, né? Se for uma clonagem de um ser humano, por exemplo, com uma fêmea você faz o processo todinho. Por quê? Você vai tirar dessa fêmea o material, uma célula somática, certo? Você vai aproveitar dessa própria fêmea o óvulo, ok? E aí depois você pode reimplantar nessa própria fêmea esse ser, né, modificado. Então, se você quiser ter uma fêmea, você pode. Agora, se quiser um indivíduo macho, tem que ter, se for macho, tem que ter no mínimo 2 indivíduos para acontecer a clonagem. Ficou claro? Ok? E olha só, por que, professora, tem que estar no óvulo? Porque o material citoplasmático do óvulo, tá certo? É que vai ser o material genético que se forma é do citoplasma do óvulo. Então, sempre é desse óvulo que vai se retirar essa questão do material citoplasmático do óvulo. Por isso que ele é tão importante nesse processo da clonagem. E tem que acontecer nele. Agora, deixa eu te falar uma coisa, para a gente finalizar. Se te perguntarem, já caiu isso em prova, do primeiro exemplo que eu falei, né? Indivíduo A, B, C, ou 1, 2, 3. Quem é o clone desse indivíduo C? O indivíduo C, que foi a mãe de aluguel. É clone de que indivíduo? A, B ou C? Quem é? Do indivíduo A. Porque, mas, professora, não foi do B a barriga do óvulo, né? Mas, menino, o material genético não é de A, que é a célula somática. Então, quando se pergunta assim, o indivíduo C foi clone de quem? Nesse exemplo dado aí pela professora Marcela. Foi clone do indivíduo A. Por quê? Porque tem o material genético. Agora vem minha pergunta, vê se a outra. Quem doou o DNA mitocondrial? Vê como ele confunde. Vê como ele já mistura lá o babado para tu errar. Mas tu não vai escorregar na casquinha de banana porque tu é ligado. Tu é ligada. Entendeu? Então, quem doou o DNA mitocondrial? Marcela falou. Não falou nada de mitocondrial nem mitocôndria. Certo? DNA mitocondrial. Mitocôndria é o quê? Uma organela. Uma organela o quê? Citoplasmática. Citoplasma. Se ligasse. Então, o que é que eu falei aqui? Porque o óvulo é importante? É porque a partir da membrana lá do citoplasma do óvulo que vai acontecer a junção. Então, se DNA mitocondrial, mitocôndria é uma organela citoplasmática. Então, aí você vai pegar o DNA mitocondrial de quem está com o óvulo. Entenderam? Fiquem ligados, porque isso já foi questão de concurso, de vestibular também. Ok? Falei demais. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Um beijo. Vamos fazer exercício. Até a próxima. Tchau, tchau.